Salve, salve família, tudo certo? Inter em Campo tá de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Uma segunda-feira muito movimentada, empate dolorido dentro do Beira-Rio, né? Jogador que vira alvo, né? Tanto da imprensa quanto da torcida e reforço também pra gente tá conversando nesta segunda. Então vamos lá, te inscreve, deixa um like, curte o conteúdo, comenta aí, eu sou gigante, que eu vou saber que tu tá com o Inter torcendo até o último minuto desse campeonato brasileiro, beleza? Vambora, vem comigo, depois da vinheta, tu sabe, eu tô de volta. No empate sem gols com o Atlético MG, neste último domingo, o Inter até teve volume de jogo, criou oportunidades e jogou com um a mais desde o primeiro tempo, mas mesmo assim, não balançou as redes. E quando o gol não sai, o torcedor olha para o lado e pergunta: cadê o homem que resolve? Mas o que chamou mesmo a atenção antes da bola rolar foi a decisão do técnico Ramon Dias. Carbonero, até então o nome mais ativo do ataque colorado, ficou no banco. Isso mesmo. O colombiano, que vinha sendo destaque nos últimos jogos, foi sacado do time titular. No lugar dele, quem começou jogando foi Bruno Tabata, ao lado de Rafael Borré. Durante a coletiva, Ramon justificou a escolha dizendo que gostou do desempenho da equipe, mesmo com Carbonero fora. Segundo ele, a semana foi cheia de treinos, a escalação foi trabalhada com antecedência e o time executou bem o plano. Já o auxiliar Emiliano Dias também fez coro, destacando que todos precisam mostrar atitude para jogar. O problema é que, com um a mais em campo desde a expulsão de Vitor Hugo, o Inter dominou, mas não decidiu. Faltou aquele capricho final. E aí, meu amigo, começaram a pipocar as críticas, especialmente para Rafael Borré, que mais uma vez passou em branco e foi considerado por muitos torcedores como o ausente mais presente do jogo. Olha, vou ser bem direto. Eu entendo que treinador tem que testar, mudar, buscar alternativas. Mas deixar o jogador mais agudo do elenco fora do time, justo num jogo em casa, contra um adversário com um a menos, é difícil de explicar. Sobre o Borré, a situação começa a ficar delicada. Ele tem história, tem nome, mas o futebol que prometeu ainda não chegou. E com um salário de 1,7 milhão por mês, a cobrança vai ser proporcional e pesada. Agora quero saber de vocês. O Ramon acertou em tirar o Carbonero ou foi erro grave? E o Borré? Ainda merece a confiança do torcedor? Comenta aí, porque essa discussão vai longe. E como se já não bastasse a insatisfação da arquibancada, as críticas mais fortes vieram também da imprensa. Fabiano Baldasso, comentarista e torcedor assumido do Inter, não economizou nas palavras depois do empate sem gols contra o Galo. O alvo principal foi Rafael Borré. Segundo Baldasso, o colombiano é hoje a pior relação custo-benefício da história do Inter. Palavras duras, mas que refletem o sentimento de muitos torcedores. E ele ainda foi além. Tem que dar um jeito de rescindir esse contrato no fim do ano. Infelizmente não deu certo. Vale lembrar que Borré tem contrato até 2028 e é o maior salário do elenco. E com o rendimento atual, realmente fica difícil justificar o investimento. Para piorar, ele vai cumprir suspensão automática no próximo jogo contra o Vitória, fora de casa. Ou seja, nem tem chance de dar resposta agora. Por outro lado, Baldasso fez questão de elogiar Bruno Tabata, o escolhido por Ramon Dias para começar no lugar do Carbonero. Segundo ele, o meia foi fundamental para a organização tática do time, mesmo que o placar final tenha frustrado todo mundo. Bom, o Baldasso é conhecido por falar sem filtro. Às vezes, exagera? Talvez. Mas nesse caso, não dá para dizer que ele está completamente errado. O Borré chegou com expectativa lá em cima e até agora entregou pouco. É um jogador caro que precisa decidir. E não está decidindo. Já o Tabata, sinceramente, surpreendeu. Fez uma partida bem correta e talvez tenha merecido a chance. Mas na minha visão, dá para encaixar ele sem abrir mão do Carbonero. Os dois juntos podem funcionar,
principalmente com Borré fora do próximo jogo. E você, torcedor colorado, concorda com o Baldasso ou acha que ele pegou pesado demais com o Borré? E o Tabata merece mais minutos daqui pra frente? Comenta aí, quero muito ver a tua opinião. Bom, pessoal, vamos falar de Borré, tá? Temos que falar do elefante no meio da sala que vem sendo Rafael Borré, tá? Se tem um nome que virou símbolo de irritação do torcedor, principalmente nas últimas partidas, é o Rafael Santos Borré. Atacante colombiano, ostenta 19 do Inter, tem contrato até 2028 e recebe cerca de 1,7 milhões de reais por mês, o maior salário do elenco. Mas o que ele entrega dentro de campo? Este é o questionamento. Contra o Galo, o Borré foi mais uma vez quase invisível, né? E as críticas vieram com força. E o comentarista Fabiano Baldasso não perdoou. É a pior relação custo-benefício da história do Inter. Tem que dar um jeito de rescindir este contrato até o fim do ano. Foram alguns argumentos ou comentários do Baldasso sobre o atacante Rafael Borré. Para complementar, né, ainda toda essa chave de M, Borré está suspenso e não joga contra o Vitória, o que pode ser considerado um reforço, né? Afinal de contas, não faz tanta diferença assim dentro das quatro linhas, né, quando está presente. Cara, bom, Rafael Borré é um jogador que teve muita expectativa, chegou naquela safra junto com o Alário, né, diversos Bruno Henrique, diversos jogadores que a gente achou que deixariam o Inter muito competitivo ano passado e não aconteceu, né? Tivemos uma boa campanha no passado com o Roger Machado, após o Roger Machado assumir. Não necessariamente tivemos o destaque, né, do Borré, do Alário, do Valência, né, que foram jogadores que chegaram meio que juntos ali para deixar o Inter muito forte, mas o time não aconteceu. E o Borré, sendo praticamente um dos últimos remanescentes desses jogadores, né, também não fez por onde, está, né, em rota de colisão com a torcida, né, por obviedade, né, alto salário, pouco desempenho, mas também tem aquela coisa, o time todo do Inter como um só não está agradando, né, não é só o Borré, mas o Borré sim tem que ser o principal alvo, porque é o que mais ganha, o que deveria então decidir partidas, né, não tá acontecendo, e agora o questionamento fica para você, torcedor. Rafael dos Santos Borré ainda tem espaço no Inter para, de repente, um 2026? Tu acha que ele ainda pode ser um jogador importante? Comenta, eu quero saber a tua opinião. Vamos dar sequência que tem mais, né, Inter, pra gente conversar a partir de agora, beleza? Bom, pessoal, pra gente... Olha, se dentro de campo o empate sem gols contra o Atlético MG já deixou um gosto amargo, fora dele a coisa ficou ainda mais feia. Depois do apito final no Beira-Rio, torcedores do próprio Inter se envolveram em uma briga generalizada nos arredores do estádio. Isso mesmo, não foi com adversário, não foi com arbitragem, foi entre colorados. E quando a torcida começa a se dividir desse jeito, é porque o ambiente não está saudável. O empate em casa, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, parece ter sido a gota d'água para uma parte da galera que já vem acumulando frustrações ao longo do campeonato. É o tipo de situação que preocupa, porque mostra que o nervosismo da arquibancada está transbordando. E quando isso acontece, o reflexo dentro de campo pode vir com ainda mais pressão, desorganização e, claro, instabilidade. Sendo muito honesto, é normal o torcedor se irritar, ainda mais num ano tão instável como esse. Mas brigar entre si? Isso só enfraquece o clube. O momento é complicado, sim, mas a torcida tem que ser parte da solução, e não mais um problema para a diretoria e para o elenco lidar. O time está lutando para se afastar da parte de baixo da tabela, e o ambiente precisa de união, não de guerra. Discordar, cobrar, protestar, tudo isso faz parte. Mas partir para a agressão é cruzar um limite que não ajuda ninguém. E você, torcedor? O que acha que pode ser feito para acalmar os ânimos no Beira-Rio? A torcida tá certa em cobrar ou tá passando do ponto? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir tua opinião. E enquanto o clima esquenta fora de campo, nos bastidores a movimentação segue, ainda que de forma discreta. Um nome começou a ganhar espaço nas especulações coloradas: Ángel Romero, atacante paraguaio que está de saída do Corinthians no fim deste ano. O contrato dele vai até 31 de dezembro e, ao que tudo indica, não será renovado.
Com isso, começaram a surgir rumores de que o Internacional seria um possível destino, especialmente por causa de Ramon Dias, que já trabalhou com Romero no timão e teria interesse em contar com o jogador novamente. Para deixar a história ainda mais curiosa, o Inter já conta com Oscar Romero, irmão gêmeo de Ángel, no elenco. A dupla poderia se reencontrar no Beira-Rio, o que sem dúvida daria pano para manga, e possivelmente confusão até nas camisas, se os dois entrarem juntos em campo. Só que, segundo o setorista Alexandre Ernst, o negócio não está nem perto de acontecer. O jornalista garante que, no momento, Ángel não é prioridade no planejamento do clube, que segue focado em escapar de vez da zona de rebaixamento no Brasileirão. Ainda assim, ele confirmou que o atacante está dentro do perfil buscado para a próxima temporada. Jogador experiente, livre no mercado, com salário negociável e principalmente sem custo de transferência. Mas tem um detalhe. No Corinthians, Ángel recebe 870 mil reais por mês, valor que o Inter não pretende bancar. Caso o jogador queira mesmo vestir vermelho em 2024, terá que reduzir, e bastante, o salário. Fora isso, segundo a análise feita nos bastidores, ele chegaria para compor elenco, provavelmente como opção no banco. Sinceramente, é aquele tipo de contratação que não empolga, mas também não assusta. Se vier com um salário ajustado e com o entendimento de que vai disputar posição, pode ser útil. Tem rodagem, conhece o futebol brasileiro e já trabalhou com o técnico. Mas se for para gastar o pouco que o clube tem com um reserva de luxo, aí complica. A prioridade tem que ser ajustar o time com inteligência e responsabilidade financeira. E você, torcedor colorado? Acha que o Ángel Romero seria uma boa opção para o elenco do Inter em 2024? Ou é melhor usar esse dinheiro em outras posições? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que esse debate promete. Finalizar o vídeo, vamos falar de mercado da bola, né? O que o Inter planeja para 2026? A gente sabe que o Colorado ficou praticamente órfão de jogador de beirada após a saída do Wesley. Tem basicamente o Carboneiro no elenco, né? E já planeja contratar um jogador para essa posição. E o nome que foi especulado no Inter seria de Ángel Romero, né? Muito ídolo lá pelo Corinthians, a torcida gosta muito dele, mas não é titular por lá, tá? O boato é que o paraguaio podia pintar no Beira-Rio para 2026, tá? Ramon Dias, com quem já trabalhou com ele no timão, teria interesse em trazê-lo para o Inter. Além disso, ele é irmão do Oscar Romero, que já faz parte do elenco colorado, podendo então reeditar a dupla de irmãos aqui no Inter, tá? Mas segundo o jornalista Alexandre Ernst, a história esfria por aí, tá? Que ele confia numa fonte que diz que o Ángel Romero não viria para o Inter. Um dos motivos seria que ele não é prioridade da direção, recebe bastante, cerca de 900 mil por mês, o que é um salário alto para o atual momento do Inter, que precisa enxugar folha e só viria com uma redução salarial e como reserva, digamos assim. Então, né, dificilmente teríamos a contratação do Ángel Romero aqui pelo Inter. Bom, pessoal, mas sobre isso fica o questionamento. Será que é um jogador que iria bem aqui no Inter? Cara, na minha opinião, é um bom jogador, mas nada que mude o patamar do elenco, que é o que a gente precisa agora, de jogadores que cheguem para ser titulares e mudem o patamar do Inter. Quero a tua opinião, meu querido torcedor. Tu acredita no Ángel Romero? Será que seria uma boa? Será que não? Será que vem? Comenta aí, quero a tua opinião, beleza? Bom, por hoje foi só. Agradeço por estar aqui no Inter em Campo. A qualquer momento a gente tá de volta, beleza? Um forte abraço, valeu, falou, até mais.